Muito boa tarde a todos. Vamos iniciar o nosso período da tarde. Tivemos alguns contratempos, chuva, acidentes de trânsito fechando Afonso Pena, né? Estamos arrumando algumas coisas, mas já vamos iniciar agora na parte da tarde com a nossa mesa, né, sobre o espaço público. Né? Quem estaria conosco representando o Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo seria o professor Oswaldo Abrão de Souza. Infelizmente ele não pôde comparecer devido a alguns imprevistos, então nós teremos a arquiteta urbanista Giovana Darius Baraini, que vai fazer a fala sobre a retomada dos espaços da cidade. Ela é reeleita conselheira titular na segunda gestão do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul, CAUMS, para o biênio 2015-2017, e é também coordenadora da Comissão de Exercício Profissional do CAUMS. Boa tarde a todos. Mais a todas. E a todos. Já fui apresentada pelo psicólogo Renan, e eu não estou muito familiarizada com o Conselho de Psicologia, então, caso eu use algum termo aqui que não esteja adequado à realidade de vocês, peço desculpas já, em primeira mão. Estou muito contente de estar aqui, de estar participando desse encontro que toca intimamente a nossa profissão de arquitetos e urbanistas. Estou aqui representando o presidente Oswaldo Abrão de Souza, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que está numa plenária ampliada em Brasília e não havia essa data ainda marcada, por isso que houve esse conflito de datas, e isso acontece 2 vezes por ano apenas, então a presença dele seria imprescindível em Brasília. Então peço desculpas no lugar dele. Bem, fomos convidados a falar sobre a retomada dos espaços da cidade. E estar aqui hoje conversando com psicólogos, eu só não enxergo bem de longe, tá? Por isso que eu fico trocando óculos. É muito interessante, muito importante, porque nós, profissionais, somos formadores de opinião. E, no nosso entendimento, enquanto arquitetos e urbanistas, a questão da mobilidade urbana, do trânsito, que são os assuntos que hoje mais se discute, ainda mais em véspera de campanha política para eleição de prefeitos e vereadores. E aí os senhores candidatos tomam esse tema porque são temas relevantes e que atrapalham a qualidade de vida dos cidadãos. Nos faz tocar na raiz do problema e não, na nossa visão, naquilo de solução imediata que vai resolver por um tempo um fluxo de trânsito ou um caminho peatonal dos pedestres na cidade, com rampas, com acesso a cadeirante, com faixas de sinalização, ou então com ônibus, com plataformas elevadiças, com mais pontos de ônibus, criando mais vias para veículos. Isso não é o nosso entendimento enquanto solução urbanística para resolver o trânsito. Então, eu vou trazer aqui o nosso raciocínio na raiz do problema, onde nós poderíamos entender a cidade como um organismo vivo e tentar propor soluções para o trânsito. Bem, o trânsito ele existe porque ele existe a necessidade de ir e vir. Mas essa construção do ir e vir nas cidades, ela começou a ficar conturbada e conurbada com o crescimento das cidades. Por quê? Porque nós temos vários fatores que influenciam diretamente a nossa vida, que no dia a dia, às vezes, a gente não se atenta e não questiona e permite que as coisas vão acontecendo aleatoriamente à nossa vontade. Então, agora eu vou para a parte objetiva de tudo isso que eu estou falando. Por exemplo, o mercado imobiliário. Quando o mercado imobiliário determina que uma região precisa crescer, porque ali existe um investimento, um interesse muito grande de que aquilo se desenvolva,
não economicamente, socialmente e culturalmente, e sim por um interesse financeiro, monetário, você desloca habitações para aquele lugar e você obrigatoriamente faz com que o poder público leve infraestrutura para aqueles lugares que não existiam e de uma forma que nós não entendemos como correta, sem uma consulta pública para saber se aquele local necessita de um empreendimento imobiliário. Ao passo que os centros das cidades, nos seus miolos de quadra, em Campo Grande nós temos essa realidade, então a gente está aqui, acho que a maioria das pessoas deve ser de Campo Grande, nós temos vazios urbanos no centro da cidade, nós temos miolos de quadra não ocupados. E, na maioria das grandes cidades e metrópoles, cidades com mais de 1 milhão de habitantes no país, nós temos essa realidade também, onde o lugar onde nós temos 100% de infraestrutura para moradia não é ocupado com moradia. Ela é ocupada com serviços e comércios. E o que a gente vê? Um fluxo enorme de pessoas e de veículos, e aí eu estou falando de bicicleta, motocicleta, ônibus, carro particular, enfim, durante o dia, até às 18, 19 horas. E, à noite, até o amanhecer do dia, uma evasão de pessoas, uma cidade vazia, que gera violência, porque você não tem ocupação, porque aí não se preocupam com a iluminação. Então, lugares mal iluminados, poucas pessoas circulando, uso muito específico, que é o comércio e serviço, e sem a moradia, num local onde a infraestrutura beneficiaria moradias. De baixo padrão? Não. De médio padrão? Não. De alto padrão? Também não. De qualidade. Eu já tenho as infraestruturas, já tenho água, já tenho esgoto, já tenho telefonia, já tenho luz elétrica, eu não preciso ficar levando isso para longe. Por que é que eu estou falando tudo isso? Porque essas coisas implicam exatamente na dificuldade que nós encontramos hoje no trânsito. Horários onde as ruas estão superlotadas de veículos e pessoas, acidentes acontecendo, porque nós temos um número muito grande naquele pico de movimento, que é o horário de escola, de entrada de trabalho, enfim, que todos vocês conhecem muito bem a nossa realidade, e provoca um desequilíbrio muito grande. Em alguns momentos, isso se torna vazio. Por que acontece, na nossa visão? Porque não há uso misto. Porque, durante o dia, eu tenho muita gente circulando naquela mesma área, o centro de Campo Grande, e, durante a noite, não. Então, eu preciso que as pessoas que mantêm aquele comércio vivo venham da periferia, onde foram colocadas na periferia, porque houve a valorização comercial de alguns lugares, isso é uma coisa natural, mas deveria ser vista com outros olhos pela sociedade, porque não é segregando que você resolve o problema, pelo contrário, é trazendo para perto. Né? Uma cidade é como uma família, não é escondendo o problema que você vai resolver, é traz para perto. Assim, a gente entende o trânsito, a mobilidade urbana, que ela não depende de você colocar mais ônibus na rua, mais ciclovias, arrumar calçadas, não apenas isso. Isso tudo tem que ser pensado conforme o fluxo de veículos, conforme a necessidade de deslocamento, em função da moradia daquela pessoa e da sua família. Se eu tenho creche perto, próximo, se meu trabalho é próximo, os serviços que atendem aquela família, uma família de exemplo, né? A gente está colocando aqui uma unidade familiar como exemplo. O que eu tenho próximo da minha casa, que vai dar meu sustento, que vai manter os meus filhos na escola,
e o lazer. Então, olhando de cima o município, a gente tem um organismo com vários bairros. Cada bairro tem as suas necessidades atendidas para aquele número de população residente naquele local. Falando de infraestrutura, falando de creche, de escola, posto policial, posto de saúde, trabalho. O chefe de família sai, mas hoje não é só o chefe, é a chefe de família sai também. A criança que vai para a creche sai também, porque muitas vezes não encontra a creche no mesmo local. Então, tudo isso dificulta a mobilidade urbana. Se eu tenho que me deslocar muito para atingir o meu objetivo do dia, eu vou, em algum ponto da cidade, criar um conflito de circulação. Seja lotação de ponto de ônibus, seja rotatória, seja semáforo, pontos onde todo mundo se encontra. Terminais de transbordo, tudo isso vai inchando a cidade. E nós temos uma cidade, Campo Grande, que tem ainda o privilégio de poder solucionar os seus problemas de trânsito, de moradia e de mobilidade. É uma cidade jovem, nós não temos quase barreiras geográficas, pouquíssimas, que seriam montanhas, rios. A gente tem um clima favorável, porque a secura não nos atrapalha tanto, nós não temos problemas de alagamento. Então, assim, na nossa visão, nós temos tudo para unir profissionais de várias áreas, os psicólogos, os arquitetos, os geólogos, enfim, os professores que estão ali olhando as crianças todo dia, conhecem a realidade das famílias, os empresários, para conversar sobre a cidade, o que é necessário. Então, na nossa visão, não é só uma questão de rua, de alargamento de rua, de quantidade de veículos, né? Vou substituir ônibus por bicicleta, vou dar uma ajuda. Essas coisas são paliativas, elas não vão resolver. Elas vão resolver por um momento. Ou algum bairro, ou algum engarrafamento em algum lugar. Mas há que se pensar de uma forma maior, olhar o território. Bem, e gostaria também de falar a respeito de alguns exemplos que demonstram o quanto nós não temos a nossa cidade nas mãos, enquanto cidadãos. Não sei se todos aqui conhecem o bairro... Em frente ali, esqueci agora, Carandá 2, 3, que o Carandá 1 é mais próximo ao córrego ali, e subindo. Nós temos ali quadras condomínio. Quadra condomínio. Pega-se uma quadra, mura-se e cria-se uma rua no meio, divide-se os lotes e constrói-se casas. É uma ideia de morar que foi vendida e os cidadãos compraram, com uma pseudo-segurança, que cria um muro, como se nós estivéssemos na Idade Média, com aqueles muros gigantes medievais, protegendo o feudo e deixando toda a população que trabalha e produz fora, segregando. O que é mobilidade ali? Todo mundo sai no mesmo horário para trabalhar. No próprio condomínio começa a criar congestionamento, saída e entrada. Final do dia, início do dia. Mais um ponto de conflito. Fora que deixa a cidade mais bonita, alguém acha isso bonito? Não é possível. Esses muros enormes fechando tudo. Sabe, não há nenhuma preocupação com o que é público. Então, a arquitetura, nós entendemos que a arquitetura e o urbanismo, quando bem feita, ela é colocada para dentro, para quem mora, com sua privacidade, com o seu gosto, com a sua moradia, e, quando ela se volta para o outro, para fora, ela também respeita aquele que passa na rua, seja de carro, seja o pedestre, trabalhando adequadamente suas calçadas, arborizando a cidade, porque, numa cidade quente como Campo Grande, há a necessidade da sombra. Então, isso, para a gente, é mobilidade.
Isso é retomar a cidade, olhar a cidade a partir da sua casa. O que eu faço? E aí é um convite a todos nós a questionarmos. A gente questiona muito, viu, Renan e Irmã? No conselho, a gente recebe muitos candidatos para ouvir o que a gente pensa a respeito da cidade. E a gente sempre fala, ouçam a população. Porque cada um, no seu jeito de morar, se encontra sempre no mesmo ponto. Eu quero facilidade para a minha vida, para ter qualidade de vida. E nós temos uma cidade que ainda nos permite consertar. Não é como São Paulo, que é impossível, né? Ali é se adequar ao que já está e tentar melhorar uma coisa ou outra, mas Campo Grande ainda nos permite tudo isso. Bom, e um outro exemplo que eu gostaria de citar aos senhores e senhoras ali na Calógeras, na esquina da Calógeras com a Cândido Mariano, quando você vem pela Calógeras e entra na Cândido Mariano, nós tínhamos ali um edifício, várias construções antigas, e foi demolido. 1/4 de quadra demolido. Eu ouvi dizer que seria um empreendimento de shopping, não sei, seria isso, né? Pois é. O que nós temos hoje lá? Estacionamento. E você viu o tipo do estacionamento? Pois é. Nem isso é feito com qualidade. Nem é o carro que a indústria automobilística determina. E eu não sou, gente, eu não sou contra ganhar dinheiro, contra ficar bem, não é nada disso, não. Eu só acho que tudo tem que ter um equilíbrio. Entendeu? A indústria tem que crescer, sim, mas isso não pode passar por cima da qualidade de vida das pessoas. Nós somos a prioridade neste planeta, o ser humano e a sua qualidade de vida. E as outras coisas é que devem se adequar a nós, e não nós nos adequarmos à máquina, desta forma. Aí eu tenho um estacionamento lá. O que parece aquilo? Parece um acampamento de refugiado. Né? Eles não tiveram a preocupação, sim, de passar uma tinta. Tem tanto pichador, tem tanta arte de rua que poderia enfeitar aquelas laterais de prédio ali, para ficar mais agradável, já que é um estacionamento, que pode ser uma coisa temporária. Não digo que nós não precisemos de estacionamento no centro, pelo contrário, eu acho que a gente precisa sim, porque a gente não vai fugir dessa realidade. Todo mundo quer ter seu veículo. Mas por quê? Porque ainda nós não temos transporte público de qualidade que a gente possa se deslocar com rapidez, com segurança e com agilidade. Né? Então, são essas questões que a gente gostaria de trazer a vocês, que, para nós, arquitetos e urbanistas, o trânsito ele é uma consequência de uma cidade mal planejada. Apenas isso. E o mau planejamento da cidade ela não tem a ver necessariamente com a abertura de ruas, de vias, de ciclovias. Ela tem a ver com o olhar sobre o território e quem vai ocupar o território e de que forma ele será ocupado. Isso é fundamental. E nunca esquecer que nós somos uma cidade e não somos uma ilha. Uma cidade está interligada por rodovias a outras cidades, a outros estados, e, no nosso caso, com mais 2 países. Então, nós temos trânsitos de fronteiras que chegam até nós. Nós temos pessoas que vêm buscar atendimento médico na capital. Como chegam essas pessoas que andam num trânsito numa cidade de 20 mil pessoas, 20 mil habitantes, um trânsito que não tem semáforo, que tem carroça, e chega aqui? Como que elas vão se deslocar com o seu carro? Então, pensa-se apenas no seu umbigo, né? Aqui, no que está acontecendo em Campo Grande, e o que a gente faz com quem vem. Por isso que a gente não consegue pensar num ponto de problema.
Lógico, existem casos emergenciais que têm que ser resolvidos de alguma forma técnica e rápida. Porém, isso não pode ser uma regra, no nosso entendimento, uma prática usual como tem sido feita. A gente precisa olhar a cidade inteira como um organismo vivo, com as pessoas que estão na periferia, que estão no centro, e tentar ocupar o máximo desses espaços que nós já temos de infraestrutura, para que a cidade não fique tão cara. Porque, cada vez que eu abro um loteamento na extremidade da cidade, eu encareço demais o custo de vida da minha cidade, porque eu tenho que levar toda a infraestrutura que eu já tenho no centro e nas imediações para essa localidade mais distante. E aí eu vou afogar o trânsito. Não tem como. E aí eu tenho que arrumar essas calçadas. A gente tem bairros lindos que têm calçadas de até 5 metros e outros de 1 metro. Como aprova-se um loteamento desse? É óbvio que um loteamento mal pensado e mal resolvido, ele vai gerar um trânsito dificultoso em outros pontos da cidade. Em algum lugar eu tenho que escoar aquilo, é como água, não é como nossas veias que circulam o sangue no nosso corpo. Bem, acho que eu encerro por aqui, mais para deixar mesmo uma reflexão, sair um pouco dessa coisa pontual, porque eu não sei também se vocês estão falando desta forma, tão tecnicamente, mas a gente queria trazer um pouco desse pensamento mesmo da cidade como um todo, né? Que não é o problema aqui da Afonso Pena com a Calógeras, ali do Mercadão de sábado. Não, é lá na Moreninha, né? É no Aero-Rancho, em todos os outros lugares. Nós somos organismos vivos da mesma cidade. Então, agradeço a todos, agradeço ao Conselho de Psicologia pelo convite. Estamos sempre à disposição para trocar ideias, para compartilhar, e faço o convite aos senhores para conhecer o nosso conselho, para conversar com a gente, com o presidente e com os conselheiros do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E, dentro da Comissão de Exercício Profissional, nós discutimos muitas coisas do nosso exercício que toca na influência direta, e nós temos vários casos, problemas também, de ética, né, que chegam a conflitos e desgastes dentro da nossa profissão, e aí esbarram nas outras profissões. Então, é interessante que haja uma proximidade entre os conselhos profissionais, para que a gente possa discutir melhor a cidade. Parabenizo, então, pelo evento, e sucesso a todos vocês. Obrigada. Bom, pessoal, nós teríamos uma fala do professor Josemar Maciel. O professor Josemar não vai poder estar conosco, adoeceu, então nós, numa outra oportunidade, vamos fazer com ele a discussão do desenvolvimento local. Aí a gente já faz um compromisso, pressão com a Irma, né, que vai estar na próxima gestão do 14, da gente fazer um outro evento para discutir essa questão do desenvolvimento local com a questão da cidade envolvida aí pela ótica do trânsito e da mobilidade. A gente já deixa aberto um próximo espaço, que eu acho que a gente pode começar com o Cineclube, que eu tive acesso a uns curta-metragens, inclusive um deles acho que é argentino, falando da questão do conflito do trânsito, da raiva no trânsito. Aí já dá para a gente fazer um outro Cineclube, né? O Josemar esteve com a gente no Cineclube, foi bem bacana a gente discutindo relações virtuais, sempre parceiro nosso. Bom, a minha missão hoje à tarde aqui é conversar um pouquinho com vocês sobre a construção da nossa subjetividade e a relação disso com o espaço público nas cidades, né? E aí a gente vai, então, encontrar uma realidade de 100 e poucos anos atrás, onde a gente pega o conceito de cidades que não eram automotivas e a gente começa a discutir, então, a realidade do automóvel e por que isso impacta a nossa realidade hoje pela construção da nossa subjetividade.
Os problemas de trânsito sempre existiram, né? Isso não é novidade para ninguém. A gente tem relatos de, na Roma Antiga, existirem proibições da circulação de carruagens na cidade em determinados períodos e horários, principalmente à noite, pela questão de visibilidade, que nós tínhamos atropelamentos já naquela época. Então, quer dizer, isso não vem com o automóvel, isso vem com a gestão dos instrumentos, e aí a gente cai de novo naquela história do componente do humano, né? Como as meninas bem colocaram aqui hoje cedo, ou seja, nós é que estamos no comando e que decidimos o que fazer ou não. Isso a Arlete deixou para a gente bem claro na apresentação dela, falando sobre o planejamento e a execução do comportamento, né? Então, a gente, quando retorna, final do século XIX, início do século XX, né, a gente tem cidades que começam a ter o automóvel fazendo parte desse panorama, né, e aí o veículo começa a ser um objeto de desejo. Por quê? Pela necessidade do domínio, né? Do domínio da velocidade, do domínio, por consequência, do tempo, né? E da diferenciação, né, de uma indústria que cresce, que se estabiliza com o Fordismo, que teve, né, no automóvel a sua grande vedete, né, vendendo-nos a ideia de que eu preciso propiciar para a minha família o conforto de um transporte que seja particular, que a gente saia a hora que a gente quer, que a gente chegue a hora que a gente quer, e que a gente não tenha que conviver com a vontade de outras pessoas, de outros, né, serviços, para que a gente possa ter essa realidade do transporte. Então, logicamente, o fim comercial, isso a gente vê bastante refletido na publicidade, né? Eu trabalho muito nessa interface com a psicologia da comunicação também, principalmente do consumo relativo à questão dos veículos, e aí a gente vê como isso fica próximo, né? Ou seja, como nós compramos a ideia do poder, como nós compramos a ideia do conforto, a ideia do sucesso, agregado não só aos veículos, mas a tudo que a gente compra, né? O smartphone que a gente tem no bolso, o calçado que a gente usa, o óculos que está no nosso rosto, ou seja, a gente compra marcas, a gente compra conceitos, né? Ainda bem que o pessoal não veio todo que eu convidei o pessoal do design, né? Senão a gente ia falar de branding aqui, o pessoal ia me bater aqui, que a gente entra numa outra discussão. Porém, né, ninguém nos vende nada que a gente não queira comprar, né? Então, obviamente, parte do nosso entendimento daquilo que é a nossa necessidade, né? E isso, encontrando o campo, faz com que a gente passe a constituir essa subjetividade para cidades ligadas ao automóvel como tendo essa característica, né, mais forte. Passa para nós. Então, essa questão do domínio da velocidade e do tempo, né? Eu trago uma fala aqui do André Gorz, que é um filósofo que trabalha muito nessa questão do apocalipse motorizado, né? Isso aqui no Brasil ainda é um pouco inicial nas nossas publicações, muito embora a gente tenha um pessoal que desenvolve um pensamento muito bacana, da NTP, enfim, que façam essa discussão, né, da questão do automóvel, não como a presença do demônio, né? Não é isso. Fala assim, é a questão do demônio que destrói as coisas, é o automóvel. Não, o automóvel é um instrumento, né? A gente volta a falar que somos nós que decidimos o que vai ou não ser feito. Então, o que a gente discute é o uso irracional do veículo, né? Obviamente, quando a gente tem transportes que podem ser feitos a pé, transportes que podem ser feitos de bicicleta ou de transporte coletivo, né? Então, a gente pensar no macro, como a Giovana colocou. E aí você vai pensar em meio ambiente, você vai pensar em sustentabilidade, você vai pensar em outras possibilidades, em outras necessidades que nós também temos, né? E o Gorz traz isso para nós. É um trecho fantástico isso que ele diz, né? Ele diz, quando o automóvel foi inventado, tinha a finalidade de proporcionar aos burgueses um privilégio inédito, circular pelas ruas e estradas mais rapidamente que todos os demais, né? Ou seja, olha a demonstração do poder, né? Eu posso mais do que você. Eu tenho mais velocidade, né? Olha o que tem investido nisso, né? Isso trouxe uma realidade sequer imaginada em sonho, pois as carruagens, fossem de ricos ou pobres, circulavam relativamente com a mesma velocidade. A gente andava a pé, depois a gente, né, domesticou os animais, e aí vieram os veículos puxados à tração animal, e aí, da onde vinha a diferenciação? O que existe ainda até hoje, né, dos cavalos de potência, os HPs, né? Então, tinham
com 1 cavalo, com 2, com 3, com 4. E aí a gente vinha aquelas comitivas romanas, né, puxadas por 12 cavalos, e falei, pô, aí você vai ter que, né, começar a alongar isso para demonstrar o poder, para demonstrar não só a questão econômica, porque, veja, o dono, né, de uma carruagem de 2 cavalos não vai ter o mesmo gasto, nem o mesmo poderio econômico do que um que tem de 6, de 8. Esse cara vai ter que ter um lugar para guardar isso, ele vai ter um gasto para tratar, e hoje com o veículo é a mesma coisa, né? Então, se você tem um veículo 6 cilindros, 8 cilindros, grande, né, você tem que ter uma garagem maior, você tem que ter o dinheiro para abastecer, são veículos mais caros, né? Então, quer dizer, tudo isso é uma demonstração que se agrega ao perfil daquele que compra, né? Então, é uma pessoa sofisticada, é uma pessoa que tem, né, mais poder, e aí a gente começa a comprar essa ideia que cresce com a sociedade de consumo de uma maneira geral, né? Então, ou seja, aquele que é mais rico, aquele que é mais poderoso, anda mais rápido e passa a dominar a velocidade e, consequentemente, gere melhor o seu tempo, porque para ele o tempo passa diferente, porque passa no tempo do automóvel e não no tempo do caminhar, ou da bicicleta, ou da carruagem, né? Então, ele pode otimizar o seu dia, ele pode viver de uma outra maneira, né? Quem de nós nunca sonhou em controlar o tempo, né? Então, vai ao encontro dos desejos humanos, né? Os trens eram velozes, né, mas levavam gente de todas as classes. Então, você tinha a diferenciação, o vagão da primeira classe, que servia comidas chiques, bebidas, etc. e tal, mas você também tinha o vagão da classe econômica, que vai na mesma velocidade e vai chegar na mesma hora que esse vagão aqui. Então, quer dizer, era uma diferenciação que era mínima, né? Então, quando a gente tem o surgimento do automóvel, isso começa a ficar de uma maneira mais presente, né? Então, até o final do século XIX, início do século XX, a elite não conseguia se diferenciar pelo domínio da velocidade. Aí aqui isso passou a se tornar presente, né? Então, o automóvel veio a mudar essa realidade e estabelecer esse distanciamento na relação dos demais. Isso é uma coisa tão séria, né, que perdura até hoje, né? Se você, nós estávamos falando sobre isso na hora do almoço agora, com Marlene, com Irma, né? Se você chegar aqui numa plenária como essa aqui e perguntar, olha, tem alguém aqui que só ande de ônibus? Aí o cara fala assim, não, eu só ando de ônibus, eu não tenho carro. O cara fala assim, por quê? Você não pode comprar um? Né? Parece que é uma coisa obrigatória, né? E realmente passa a ser, a partir do momento que a gente começa a ter cidades que vão precisar, né, que a gente tem um automóvel para se deslocar. Se você não tem, né, em trajetos pequenos, segurança, Eliane colocou isso para nós hoje cedo, um trajeto de 1 quilômetro onde o cara não tem a segurança para andar de bicicleta. O que ele faz? Não vai, né? Ou seja, então também tem essa questão da estrutura, né? E a gente vê o cara brigando para ter asfalto, mas não vê ele brigando para ter calçada, né? E não vê ninguém brigando dizendo assim, olha, eu quero que nós tenhamos um transporte público melhor, porque eu quero deixar meu carro em casa e poder ir trabalhar de ônibus. Vocês já viram alguém pleitear isso? Tá? E o mais engraçado é o seguinte, nós saímos da nossa realidade aqui, vamos para fora, para outros países, ou até mesmo dentro do Brasil, onde tem metrô, onde tem um sistema de ônibus até melhor do que o nosso, e lá a gente anda de transporte público e acha maravilhoso, né? Você fala assim, nossa, mas como é cômodo, né? Porque já existe o metrô, já existe o ônibus, então a gente não vai ter que despender nenhum esforço para que isso aconteça, né? Nós tivemos uma situação que ficou bastante marcada aqui em Campo Grande, que foi o tombamento do canteiro central da Afonso Pena, para impedir que o plano de mobilidade fosse feito com construção de corredor de ônibus à esquerda. Né? Os caras não, nós não podemos colocar, né, no centro da cidade um corredor de ônibus, onde já se viu isso, a avenida é o cartão postal da cidade. Né? Os caras, tanto que isso não andou até hoje. Né? Eu fiz parte dessas discussões, na época, representando a Secretaria de Assistência Social, discutimos com a Associação Comercial, discutimos com os conselhos profissionais, Conselho do Centro. Não conseguimos chegar a um consenso. A Giovana bem colocou. Ainda é possível que a gente resolva. Né? O Ailton Brasiliense esteve aqui, teve uma fala nesse mesmo sentido em 2009, num seminário da INTP que aconteceu aqui em Campo Grande, e ele disse para nós, falou, gente, acenda uma luz vermelha. Campo Grande ainda tem jeito.
né? Falou, mas se vocês forem caminhando neste modelo, e quando a gente pega os dados, a gente vê que a taxa de ocupação dos veículos e a relação veículo-habitante, nós estamos caminhando para uma São Paulo da vida, né? Campo Grande está se espalhando cada vez mais, as pessoas estão indo morar em áreas periféricas que não têm transporte, que não têm, né, não tem luz, não tem água, não tem asfalto, não tem serviços, ou seja, vai se ficando, morando cada vez mais longe, porque só isso fica possível para aquele que não tem a casa, ou quando ele consegue comprar a casa, ele consegue comprar lá onde é longe de tudo, porque aqui, né, devido às alterações do mercado imobiliário, ele não consegue, então, né, ele fica nessa. E aí o cara demora 1 hora, 2 horas só para vir trabalhar e depois para voltar. Então, quer dizer, ele passa a gastar uma parte substancial do tempo dele nesse deslocamento, se ele faz isso de transporte público. Qual é o sonho dourado dele? O veículo próprio. E aí entra a montadora e diz para nós assim, se você pegar o dinheiro que você paga de passe todos os dias, você compra a sua moto. Então, para que você vai andar de ônibus? Compra a moto. Né? E aí todo mundo faz isso. E aí todo mundo sai. Todos os dias, da mesma maneira, se deslocando, até que isso passa a ser solução individual, e essas soluções individuais passam a ser um problema coletivo, porque não tem espaço para todo mundo circular. Né? A questão do status, essa questão do status, ela é construída, né, de uma maneira... Não, eu vou passar aqui primeiro. De uma maneira tão forte, nós tínhamos um projeto que era uma parceria do Detran com a OCDB, com a Vara de Infância e Juventude, que era para atendimento de adolescentes que eram apreendidos dirigindo veículos. E aí o Prêmio Júnior, exatamente, André, o Prêmio Júnior. E aí nós começamos a fazer uma pesquisa com os usuários do Prêmio Júnior. E aí fizemos uma série de perguntas para eles. Uma delas foi, você acredita que as pessoas vão ter uma ideia melhor de você se você chegar à escola ou à balada conduzindo um veículo? 90% deles respondeu que sim. Né? E aí, você pensa, é o que a gente estava falando hoje cedo da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar. Não é diferente o pensamento do adolescente do nosso, porque a gente cresce com esse pensamento. Né? E aí, quando a gente vai ver a questão da compra do veículo, você vê que o cara, poxa, fui promovido no emprego, então eu tenho que comprar um carro maior, eu tenho que comprar um carro novo, eu tenho que comprar um carro mais caro, né? Ou vou comprar um carro de outra cor. Por que vocês acham que tem tanto... E a gente tem a semiótica, tem uma série de outras coisas que nos auxiliam a entender isso. Por que vocês acham que tem tanto carro prateado hoje? Não é só pela questão do risco. Né? Nós tínhamos, antigamente, os carros todos pretos, aí começaram a fazer os coloridos. Nos anos 50, os carros esporte começaram a se diferenciar, os brancos, os amarelos, os vermelhos. Né? O prata, né, lembra a prata, ele lembra a nobreza. Né? Então, é aquela diferenciação. Né? É como o preto. Vocês acham que o pessoal do Uber investe em carros pretos à toa? Né? Claro que não, é o carro executivo. Né? Qual que é o carro do presidente da República? É um carro preto, com os vidros pretos, né? Ou seja, é o carro da autoridade, aquele que vem deslizando. Né? Então, está aí. Ou seja, o que o Uber faz? Ele compete com o táxi, com um preço mais baixo, porque ele trabalha diretamente com o dono do carro, não paga imposto e oferece para o usuário justamente essa diferenciação. Né? Pô, uma coisa é o cara chegar de táxi, outra coisa é ele chegar no lugar, né, num carro onde o motorista desce, engravatado, abre a porta para ele, né, por favor, né, com toda a educação, fala assim, poxa, é um executivo que está chegando. Né? Não é um cara que anda de táxi. Né? Não, não tem como, o carro não tem identificação. Né? Você vai ficar na dúvida, será que isso é um Uber ou será que é um motorista particular? Será que esse cara é um executivo? Né? Então, quer dizer, essa ideia, um político, né, essa ideia está incutida para a gente, e nós da psicologia não podemos deixar de pensar nessa relação. Né? Vejam, no pós-guerra, o que nós tivemos? O grande crescimento da indústria, né, pela necessidade de expansão, de reconstrução. Né? Aqueles que gostam de história vão se lembrar do welfare state, inclusive o conceito de qualidade de vida surge um pouco depois disso aqui, com o presidente Lyndon Johnson, que foi a primeira vez que se falou em qualidade de vida, né, na história,
justamente ligado à questão do consumo. Ou seja, o que é a qualidade de vida? A qualidade de vida é o cara trabalhar e poder comprar o veículo para a família, né? Ele poder comprar os seus eletrodomésticos, poder comprar uma televisão, ou seja, sempre aliado ao consumo, né? Que vai fazer a diferença. Quem é que tem... No começo, todo mundo não tinha TV em casa, não tinha telefone, não tinha geladeira, não tinha carro, né? Ou seja, isso era o que dava a ascensão pelo consumo e a diferenciação. E a nossa subjetividade começou a se constituir aí pela ótica do consumo. É só vocês olharem para os bolsos e para as bolsas de vocês. Quem é que nesse auditório aqui não tem um smartphone? Aí eu pergunto para vocês, será que todos nós precisamos realmente de um smartphone? Né? Ou nós vivemos, como diz, né, o nosso glorioso Bauman, né, a era do excesso. Hoje a gente tem excesso de acessibilidade, né? Você tem acesso à internet no seu bolso, você tem o notebook, você tem um computador de mesa, ou seja, para todo lado, você não precisaria, né, andar grudado nisso. Mas a gente vai estruturando a nossa subjetividade na possibilidade de. Né? Se eu posso, por que não ter? Né? E aí passa a ser uma... E a Marlene colocou isso hoje de manhã. Né? Será que me convém? E aí você diz, quanto é que custa isso? Né? Não, chegaram a fazer em 72, antes da crise, 72. Tá? E essa foi uma das questões da expansão. Por quê? Nessa época aqui, tá, primeiro você alimentou uma série de outras, né, indústrias, o veículo passou a ser um bem familiar, o segundo mais caro depois da casa própria, né, que começou a se instalar aqui ainda como bem familiar, né, e a gente começa a olhar como as nossas necessidades mudam com o passar do tempo em relação a isso. Passa para nós, Veridiana, por favor. Né? E aí você começa a olhar esse acoplamento das características, né, e a mudança da necessidade. Por exemplo, nos anos 80, uma Coca litro era uma Coca família, também chamada de Coca família. Né? Ou seja, você tinha 4, 5 pessoas sentadas à mesa para almoçar, um copo americano de refrigerante para cada um. Né? Hoje, nós temos uma família com 2 pessoas que tomam uma Coca de 2 litros ou 3 no almoço. Né? E aí? Mudou o conceito de família? Não, mudou o nosso conceito do que é satisfatório, né? Do que nós precisamos. Aí a gente volta à história do excesso. Né? Então, você fala, poxa, por exemplo, a Coca-Cola, né, é um grande exemplo por conta da questão do comércio. O pessoal chama na gíria aí, que na verdade não é a gíria, é o nome técnico, de KS. Vocês já viram isso? Me vê uma KS, que significa king size, porque na época essa Coca-Cola é maior do que a da criação. A Coca-Cola, quando foi criada, a garrafa padrão era de 180 ml. Aí depois ela passou para essa maior, que era a NS, né? Que hoje ela foi relançada, que é aquela pequenininha, aquela de vidro, aquela caçulinha, né? E aí lançaram a king size, ou seja, que tinha mais, era né, o tamanho do rei, né? Ou seja, o cara que tem o que sobra, né? Então ele toma essa, ele não pega a pequena, né? Exatamente. Aí você começa a pensar, né? Aí você fala assim, poxa, hoje é comum você ver uma pessoa comprar uma Coca 600 ml e tomar sozinha. E aqui vem a mesma coisa, porque esse automóvel que era o desejo da família passou a ser transformado, com o passar das décadas, num desejo pessoal, num desejo individual. Né? Esses dias eu fui visitar uma família de amigos, que é formada por 4 pessoas, 4 carros na garagem. Né? Aí eu falo, gente, em detalhe, os 2 filhos, que são irmãos, estudam na mesma faculdade. Cada um vai com o seu carro. Aí você fala, cara, né, vai chegar a hora que não vai mais ter. E aí você começa a ter problema de espaço público. Por quê? Porque nem todo mundo que compra um carro tem lugar para guardar. E aí você usa o espaço público indefinidamente para guardar o carro. E acha, né, ruim quando os caras tentam fazer alguma coisa. Você fala assim, pô, mas vamos botar área azul. Mas para que vão colocar isso? Lógico,
deveria ser colocado, né, para você investir essa grana que você está pegando num espaço que é nosso, então nós estamos pagando para investir em transporte público, em outras possibilidades de transporte, né, até porque não vai ter estacionamento para todo mundo, como a Giovana está falando, isso, os caras estão pegando terreno, estão botando e estão, né, empilhando praticamente carro. E aí você fala, bom, mas quando é que isso começou a virar loucura? Né? Nós tivemos um grande salto, e os números de crescimento de frota e os números do Ministério da Saúde, a Suzana falou disso aqui hoje cedo, nos apontam justamente a nossa maturidade e estabilidade econômica a partir do meio dos anos 90. Porque aí foi possível financiar o carro, em 48, em 60, em 72. Né? Aí você fala assim, poxa, eu vou passar 6 anos da minha vida pagando a possibilidade de poder ir com o meu veículo. Aí você fala assim, bom, o normal seria que, então, fizéssemos carros menores, né, para cada um ter um. Mas essa lógica não se estabeleceu. Apesar da gente ter um uso muito maior de hatchbacks aqui no país, né, do que nós tínhamos antes, os carros de 4 portas também se estabeleceram, porém, os carros diminuíram muito pouco e o número de carros aumentou enormemente. E aí nós tivemos a segunda onda, no começo da década passada, quando nós tivemos a mesma expansão nas montadoras de motocicleta. Né? Até então, a gente tinha aí Honda e Yamaha dominando o mercado, e começaram a surgir outras marcas, outros preços, outras possibilidades. E aí veio, inclusive, esse slogan que eu falei para vocês, é da Honda Pop, o lançamento da Honda Pop em 2004, 2005. Né? O veículo é exatamente o preço de uma passagem de ônibus por dia. Então, você não precisa andar de ônibus. Né? Ou seja, com uma, você paga a prestação, com a outra que você pagaria para voltar, você abastece, resolveu o problema da sua vida. Né? Então, a gente começa a ter essa busca da diferenciação, que está presente lá nos adolescentes, né? Naquela fase onde todo mundo está meio igual, dando aquele estirão, o cara quer se, né, diferenciar dos outros, até para ter aquele destaque social, e a gente passa a trazer isso para a vida adulta também. Né? Aí você fala, poxa, e aí a nossa frota vai, né, crescendo cada vez mais, os impactos disso, né, vão sendo sentidos. Por exemplo, hoje, nas cidades, a maior parte da poluição do ar é causada pelo uso dos veículos automotores, que, além, né, da gente ter a problemática dos acidentes, que esse nome é extremamente difícil de ser utilizado, né, porque a gente sabe, e a Arlete falou disso aqui para nós, que 9 em cada 10 acidentes são devidos a fatores humanos e poderiam perfeitamente ser evitados se as pessoas fizessem o que deveriam. Né? E aí você fala assim, bom, então, além da problemática da poluição, existe um mau uso e um comportamento desregrado, né, do excesso do uso dos veículos. E a questão do status. Né? Então, é como se a gente acoplasse essas características de um carro caro, de um carro com um design bonito, com né, uma potência de motor. Isso aparece nos slogans. Né? Você pega lá o lançamento do EcoSport, bem-vindo à vida. Ou seja, se você tem um EcoSport, você tem vida, meu amigo. Se você não tem, né, o estilo, né, Fiat estilo, ou você tem ou você não tem. Quem que não quer ter estilo? Né? Não quer ser conhecido como uma pessoa estilosa, uma pessoa chique. Então, se você tem o carro, muito bem. Se você não tem, né? Novo Siena, mais do que um carro, uma conquista. Né? Olha a força disso, gente. É um conquistador. Né? O cara e tudo isso está no carro que você compra. Né? E sabe o que é pior? A gente acredita. A maioria esmagadora de nós acredita nisso. Né? E os caras vendem porque a gente quer comprar. Né? Então, essa diferenciação, como se ela viesse da compra desse item, né? A diferenciação do comum. E aí isso vai indo, né, para o tamanho, para a cor, para o preço, para a potência. Né? E aí a gente vai, então, pensando nessa questão do acoplamento das características. Tá? Então, o jovem, né, falei isso para vocês, essa representação social do carro está intimamente ligada, né, a esses valores, esses costumes que a gente tem, né, as fantasias que a gente alimenta. Né? Ou seja, isso vem dos nossos primeiros brinquedos. Né? Então, o que a gente ganha? Você já vai colocar lá o carrinho, né,
carrinho, o Hot Wheels, ou o que seja, né? Desde pequeno, manipulando, e essa sendo a nossa realidade, essa convivência com o carro. Obviamente, quando essas crianças crescerem, né? E não é só para os meninos, porque a Barbie também tem carro, né? Ah, mas não é só... Não, e aí a gente entra em outras questões do gênero no trânsito, que a gente não dá para alongar nisso, né? Inclusive da injustiça que fazem com as mulheres, né? Porque as mulheres não são um problema, as mulheres são a solução do trânsito. Tá? Se todos usassem a velocidade como as mulheres usam, e os números de acidentes são categóricos em mostrar isso para a gente, que você não tem envolvimento de mulheres em acidente, né? Você não tem um problema de gestão de velocidade de comportamento de risco no sexo feminino como você tem no masculino, né? E por que elas são discriminadas? Porque você anda devagar. Quem está dizendo isso é o cara que está acelerando para passar acima da velocidade permitida na via, né? Então, os números nos mostram isso muito claramente, né? E a gente percebe isso. Então, como a gente acredita nessas coisas, né? A Barbie tem carro, né? E os meninos brincam lá, pegam o Max Steel, ou, né, na minha época era Comandos em Ação, hoje não é mais, tem sempre lá um personagem feminino, né? E ele brinca com aquilo, mas aí a gente passa a acreditar que boneca é brinquedo de menina e que o carrinho é brinquedo de menino, né? É uma ideia que a gente compra, que não reproduz, né, a realidade, mas que a gente passa a acreditar. É mais uma dessas fantasias que a gente alimenta, como a questão da relação com o veículo, né? E aí a gente passa a ter o quê? A rua como um não lugar, ou seja, simplesmente um lugar de passagem, né? Então, é só aonde a gente se transporta. E aí você deixa de ter essa relação com o ambiente, né? Então, você simplesmente passa por ali, né, isolado, num veículo que te descostura desse tecido social, porque você ali escuta a sua música, usa a temperatura que você quer, vai na velocidade que você quer, né, fecha os vidros e, né, usa um pedaço da sua casa que você leva para passear, né, um ambiente seu, né? E aí a gente altera a relação de pertencimento, né? E sem pertencimento não tem por que estar ali, né? Então, quer dizer, a gente altera... Não tem por que ficar, não é algo que se produz, né? Aí você pega, poxa, e quando eu ando a pé? Né? Você olha a árvore, você olha a casa, né? Você passa por outras pessoas, ou seja, você sente o ambiente, você faz contato com ele. Aqui a gente isola, né, nessa bolha, né? O movimento na rua sem meu carro, por exemplo, traz muito essa questão da alteração da relação com o espaço. Vocês já viram isso? A gente já teve aqui em Campo Grande, né, que é o dia 22 de setembro, que é o Dia Mundial Sem Carro. Teve uma experiência muito bacana lá em Belo Horizonte, né? Eles fecharam um dos cruzamentos mais movimentados e fizeram uma praça no dia 22 de setembro. No final do dia, as pessoas não queriam que a praça fosse desfeita, porque eles colocaram lá uma mesa, as pessoas foram jogar xadrez, dama, etc. O vizinho que morava nessa esquina passou a conhecer o vizinho da outra esquina, um morava ali há 10 anos, outro há 15, nunca tinham se visto. Gostavam das mesmas coisas, né, fizeram uma amizade propiciada por um espaço público comum ali, que não existia em detrimento da circulação dos veículos. Quer dizer, e com um dia desse você já teve um sentimento de pertencimento. Não, mas, poxa, vão desmanchar a nossa praça agora, né? É nossa, né? E mudou, né, a relação deles ali com o local, né? Então, a gente passa a ter um modelo, né, não só de sociedade, mas de cidade, que exclui, né, aquele que não pode comprar o veículo, né, aquele que tem a restrição de mobilidade. Nós temos um problema extremamente mal resolvido em várias cidades, que é a questão das calçadas, né? Porque, muito embora a gente tenha leis que digam que o dono do terreno tem que cuidar daquilo e tem um padrão para ser feito, né, o cara fala assim, pô, eu vou investir dinheiro num negócio que é para ficar para os outros. Eu não, vou fazer aqui meu canteiro, vou fazer minha escada, vou fazer a minha rampa da minha garagem para me atender, né? E aí a gente começa a ter ainda mais problemas, né? Então, esse individualismo no consumo dos automóveis, ele vai legitimar essa experiência, né, de colocar o meu objetivo mais importante que o dos demais, né? Ou seja, essa minha diferenciação do todo. Eu não sou igual a todo mundo, eu sou diferente, né?
por conta das marcas, por conta da cor, por conta do modelo, que é o que a gente tanto vê hoje em vários segmentos ser colocado para nós, né? É o Prime, é o Privé, é o Exclusive, né? Ou seja, meu amigo, você não é igual a todo mundo, você é mais, você é especial, né? Por que a gente precisa ser tão especial? Né? Por que a gente precisa se diferenciar tanto? E aí, quando a gente discute as questões de inclusão, né, e a gente passa a olhar por uma outra ótica, que a gente fez isso muito nos últimos 20 anos, nós somos muito mais iguais do que diferentes. E o que faz a coisa bacana é que nós somos muito mais próximos do que distantes. Mas parece que a gente, né, insiste em dizer, não, eu me destaco dos outros porque, né, eu preciso. Né, e aí? Realmente a gente precisa? Né? Talvez, por esse sentimento, né, quando a gente vive num país onde as pessoas correm para apagar a tocha olímpica, como se o problema, né, nosso fosse a tocha, fosse a Olimpíada, é muito pelo contrário. Né? O problema não está aí de agora, não é a Olimpíada que trouxe. Eu entendo que tem a história do gasto, etc. A gente viu, tudo bem. Mas o que aquela tocha simboliza? O espírito coletivo, da paz, do congraçamento, da união dos povos. E é justamente isso que a gente precisa. É pensar no outro, é pensar no coletivo. Né? Menos no meu, menos no espaço para o meu automóvel, para a minha velocidade, para a minha passagem, e mais para o nosso. Né? Então, ao invés da gente apagar a tocha, a gente já tem que acender mais tochas com esse espírito. Né? E aí a gente chega nesse patamar onde a gente está. Né? E aí essa demonstração excessiva, né, de diferenciação nos leva a fugir das nossas raízes gregárias, ou seja, nós nos desenvolvemos em grupo, nós precisamos da relação, o outro é necessário para que eu exista. Né? Ninguém consegue ser sozinho, mas é uma relação positiva. Né? Não é a relação do rei da França, que lá em 1600 manda fazer a grande internação para demonstrar o poder dele, fala assim, não, todo mundo que não atende ao paradigma de normalidade, né, então o cara que é meu adversário político, o outro que é alcoólatra, tira todo mundo, bota esses caras trancados lá no manicômio, né, porque eu posso e eu vou, né, comandar a coisa. Não, não é isso. Né, não é essa demonstração da diferença. Né, é a gente justamente trazer para junto, dialogar, né, conversar sobre os nossos problemas e achar uma solução coletiva. E não tem como a gente discutir, né, isso sem discutir a noção de público. É só a gente olhar a diferença que tem entre uma escola pública e uma escola particular. Você chega na escola pública, está lá, a carteira está depredada, o negócio está arriscado. O que é público não é de ninguém, isso aqui eu posso fazer o que eu quero. Né? Não, você não pode mesmo, porque isso é nosso, é meu também. Né? Eu não permito que você faça, mas aí a nossa própria noção de público ela é muito rasa. Né? E aí a gente exercita a questão da seleção natural. Ou seja, aquele que pode ir mais rápido vai chegar, aquele que não pode, não vai. Aí começa a história do tamanho. Então, se o meu veículo é maior, né, eu posso, e o outro, não. A gente vê isso nas estradas cotidianamente. Né? O cara conduzindo uma carreta, uma podando a outra, e você vem com o seu veículo. O cara fala assim, nossa, mas, bom, ele é maior, então você que saia. Né? Ou seja, os mais aptos vão sobreviver, ou os mais fortes. Né? E a gente passa a ter essa questão da competição levada ao último grau. Né? Veridiana, eu acho que esse aí é o último. Né? E isso se demonstra para nós nessa nossa noção de público, né? Nessa questão da construção da subjetividade, no uso das mídias sociais, em tudo que a gente vê hoje que é coletivo. Né? Então, a gente cria mecanismos que nos isolam do grupo, né, para tentar estabelecer relações mediadas por essas tecnologias que acabam artificializando a nossa relação e desumanizando a nossa relação. Né? A gente se despersonaliza. Quando, né, eu penso, olha, aquele indivíduo que está ali, ele não vai passar. Eu chego na rotatória, ele não vai passar. Vou passar eu. Né? Eu me retiro da condição de humano como ele e dos direitos e digo assim, não, eu sou maior, ou eu sou mais forte, ou eu sou mais rápido, então vou eu. Né? Ou quando a gente vê, vocês acham que as pessoas teriam realmente coragem de dizer tudo o que elas dizem no Facebook quando alguém apresenta uma ideia diferente da que elas têm? No cara a cara, aqui, no pessoa a pessoa? Falar as barbaridades que a gente tem visto aí? Né? É porque a ferramenta permite. Nós estudamos isso. É fácil eu sentar naquela mesa ali,
né, e falar o que eu quiser, porque eu estou protegido, ou falar por telefone, ou falar por um meio onde eu não estou tendo contato com a pessoa. Difícil, né, é eu falar com ela, até porque eu perco essa noção do contato, da relação, né? Então, a gente precisa pensar um pouco sobre isso. Será que nós realmente precisamos tanto de usar os automóveis desse jeito? Será que nós precisamos lidar com o público da maneira que nós estamos lidando? Ou nós precisamos rever essa noção, né? E aí, ninguém cresce sozinho, né? Eu já falei isso aqui hoje de manhã. O que está aí fora não é dissociado da gente. O que está aí é o conjunto do que cada um de nós faz. Então, começa pela própria postura, né? Então, a solução começa pela própria postura. A gente deixar de ser problema e passar a ser solução, né? Então, como eu ajo, como eu faço, né? Isso é bastante claro, né? E o Freud tem uma fala, eu queria terminar com essa fala dele, né, que, inclusive, ficou muito famosa no Facebook nos últimos tempos, né, quando ele diz, qual é a sua parcela na desordem da qual você se queixa? Né? Então, o que cada um de nós está fazendo para perpetuar esse conflito, né? Obrigado. Já que ninguém fala, né, os mais falantes ficam assim, se coçando para falar. Eu gostaria, sim, de agradecer, principalmente a você, Giovana, que você não é da área de psicologia, e você começou a sua fala com bastante insegurança em função de você ser técnica, mas você falou com coração e você falou de humanização. E é muito gratificante a gente ouvir um arquiteto, uma pessoa de uma área tão diferente da nossa, com essa preocupação. Porque até nós, psicólogos, às vezes, nós nos perdemos um pouco. E eu gostaria de falar para o Renan assim, que eu estou voltando para casa com a sensação de que eu sou normal. Porque os valores estão tão contravertidos que, às vezes, a gente começa a achar que a gente não pertence a esse mundo. Porque todo mundo tem que ter, todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que usar um carro, todo mundo tem que comprar um carro, porque você está formada há tanto tempo e ainda não tem o carro tal, porque você não tem a casa tal. Então, as pessoas cobram tanto isso da gente, principalmente a gente que mora no interior, né, que é muito mais vista, né, as pessoas reconhecem muito mais a gente. Então, assim, fico muito feliz da preocupação do Conselho de trazer pessoas tão nobres, com uma mentalidade tão diferente do que a gente está acostumado a ver por aí. Parabéns mesmo, viu, Irma? Você acertou na escolha, você e o Renan, mas eu estou assim, voltando muito feliz. Obrigada. Obrigada, Regina. A Regina é de São Gabriel do Oeste. Obrigada. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Não? Certo? Bom, gente, olha, eu acho que nós temos algumas informações para vocês. Esse mês é o mês do psicólogo, né, como eu disse na abertura do nosso evento, dia 27, é o último dia das nossas eleições. As eleições são do dia 24 ao dia 27 de agosto. As eleições poderão ser realizadas pela internet. A partir de hoje, todos deverão estar recebendo a senha para votação. As pessoas do interior têm a possibilidade de poder estar votando também por correio. Aqui vamos ter postos de votação em Dourados, na UFGD, em Corumbá, lá no CEPAM, e aqui em Campo Grande, no Conselho Regional de Psicologia, no dia 27, que é sábado, né? Então, sábado, às 17h, se encerram o nosso período de votação. As pessoas que vão votar por correio deverão colocar o seu voto no correio, no máximo até segunda-feira, senão ele não chega até o sábado. Então, a gente precisa desse processo de votação, porque isso é a nossa participação democrática, né? O nosso conselho tem feito vários eventos. O nosso site está sempre com algumas informações e com eventos para a participação da categoria. E
o voto ele é obrigatório e é o nosso exercício de escolha. Nós temos, então, uma chapa para o Conselho Regional, que eu estou liderando, e 4 chapas para o Conselho Federal de Psicologia. Tá? Então, nós contamos com a participação de vocês, porque é importante para nós. E queremos que vocês participem dos nossos eventos, avaliem os nossos eventos e estejam sempre com a gente. Nós queremos agradecer a participação da Giovana, brigada, brilhante. Eu já convidei a Giovana para ir lá no nosso curso de psicologia da Unidev para discutir a questão das cidades conosco, né? E o Renan, que é o nosso garoto maravilhoso, representante do trânsito, né? E o Renan é o nosso representante do Conselho Regional nos vários conselhos, representando o trânsito, e também no Conselho Federal, né? Nas gestões anteriores, o Renan era o nosso representante. A gente espera que a gente, na próxima gestão do Federal, volte a representar de novo, para o Renan estar lá conosco.